que nós líderes podemos ter essa consciência e aprimorar isto para sermos melhores? Há quem defenda que o líder nasce e outros que se desenvolva. Eu acredito que se desenvolva. O primeiro passo é, como tu disseste muito bem, é eu conhecer-me bem. Eu acho que nós tivermos uma intenção genuína, as coisas tornam-se mais fáceis. Se nós quisermos apenas ferramentas artificiais que as pessoas nos vejam como melhores líderes, é mais desafiante. Em termos, a liderança é interpessoal, a liderança não é só tu. O teu natural vai sempre sobressair ou não? Tu tens traços, predisposições que se tendem a manter estáveis ao longo da tua vida, mas esses traços não são fixos e rígidos. É importante. Então, quando dizes que eu não sou natural, mais uma vez é natural o quê? Porque há 5 anos natural era diferente. 5, 10 minutos e fazer quase um review do dia. Porquê é que eu fiz o que fiz? O que é que aconteceu para eu reagir dessa forma? O que é que poderia ter feito diferente? Bem-vindos a mais um Work Talks, o podcast da WorkMove. Hoje temos um convidado que eu gosto particularmente, estou sempre a brincar com ele. Paulinho, o que é que tu interpretas quando eu digo Paulinho? Sinto que sou mais novo, sinto carinho da tua parte, mas podes-me chamar Paulinho. Paulinho de forma carinhosa é sempre bom ouvir. Na terceirzinha. Temos connosco o Paulo Moreira. O Paulo Moreira é especializado na área da inteligência emocional, já editou 3 livros. Não os trouxeste? Ups. Deixei no carro. 2 deles. Pedi ao Paulo para trazer os livros, mas nós depois vamos deixar todas as indicações das redes do Paulo, os livros, para vocês poderem consultar. Mas agora, em vez de ser eu a apresentar o Paulo, porque não iria ser imparcial, quero que o Paulo se apresente ele próprio e que nos diga quem é que é o Paulo. Este Paulo, na vida pessoal, na vida profissional, quem és tu? Quem sou eu? Então, o Paulo Moreira, Paulinho, não é? Para os amigos. A minha área de formação é psicologia, eu dou formações, sou professor, faço investigação, escrevi 3 livros como indicaste, então o meu grande foco incide sobre inteligência emocional. Essa é a minha grande área de atividade, essa é a parte profissional. Na parte pessoal, sou pai do Pedro, tem 3 anos, também há aqui um Pedro daqui atrás, 3 anos e meio, fez em julho de 2025, 3 anos e meio. Sou marido, filho e amigo e gosto de... Olha, não tenho muitos hobbies porque trabalho muito, é como vocês também, trabalhamos quando nós gostamos do que fazemos, trabalhamos muito e torna-se nosso hobby, mas gosto também de ler, gosto de jogar algum xadrez, agora reativei, que era uma coisa que eu fazia quando era mais pequeno, então reativei agora recentemente. Estava a jogar ténis, mas quando fiz 40 anos, tenho 41, disse 40 anos, a minha melhor forma de sempre, tive uma lesão nas costas, estava a jogar ténis na altura, então ainda não consegui recuperar, mas, ou seja, são desportos que eu gosto, então, e gosto da vida de forma geral. Mas tu, antes de chegares a esta área da inteligência emocional, eu sei que tiveste um passado bastante diferente. Podes-nos, não é preciso em detalhe, mas como é que tu chegaste aqui à inteligência emocional? O que é que te despertou para gostares disto? Ok. O passado parece uma coisa assim obscura. Então, antes de psicologia, entrei em gestão. E trabalhei numa empresa, cheguei a trabalhar na banca e cheguei a trabalhar noutra empresa e o que fazia era gerir a carteira de clientes e eu apercebi-me, isto hoje já parece um clichê, mas na altura percebi-me realmente que aquelas pessoas, os meus colegas, tinham mais sucesso, não era propriamente os que tinham as melhores competências técnicas ou até o maior grau académico, também existia logicamente, mas não era isso que distinguia. Era aquele que lidava melhor com a frustração, com o stress, criava melhores relacionamentos e eu achei isso muito interessante, porque supostamente o QI não é que previa todo o sucesso académico e profissional, então é uma área, para mim, eu quis desenvolver-me para eu melhorar, o meu foco ao início foi enquanto profissional, então comecei a tirar formações complementares, não inteligência emocional na altura, comecei a aplicar, comecei a ter bons resultados, entretanto deparei-me com o livro, quem conhece esta área já ouviu falar do livro de certeza, o Daniel Goleman, o livro de inteligência emocional, que ele escreveu em 1995, eu deparei-me com esse livro, li o livro, apaixonei-me e entendi que era isso, as emoções estavam na base de tudo. E na altura em Portugal eu queria me especializar na área e não havia nada, então especializei-me lá fora. Entretanto entrei
em psicologia, porque este conceito vem da psicologia, quem escreveu foi um psicólogo, os pais são psicólogos, e começou a ser um processo muito orgânico, ou seja, eu comecei a aprender, a aplicar em mim, a ver resultados no dia-a-dia, na vida profissional e pessoal, muito importante também, familiar, amorosa, e ao longo do tempo chegou a um ponto e eu decidi fazer um workshop sobre esta área, ou seja, decidi, olha, vou falar sobre isto, é um tema que não se fala em Portugal, e dei um primeiro workshop aberto ao público, tive 23 pessoas, sensivelmente, acho que foram 23, em Lisboa, correu muito bem, tive muito bom feedback, tive uma pessoa de uma empresa que foi ao workshop, chamou para dar uma formação, não estava a considerar isso na altura, e a coisa começou a andar e cheguei a um ponto. Eu já colocava as minhas férias, era para dar formação. Então eu tinha a empresa que eu trabalhava, e trabalhava muito lá, e depois tinha o meu, digamos, hobby, este meu side hustle, né? este trabalho paralelo. Cheguei a um ponto, não conseguia conciliar o trabalho, o hobby, que estava já a ter algum sucesso, e a minha família. Então despedi-me de onde estava da empresa, e desde então, já faz 11 anos, salvo erro, 10 para 11, dediquei-me a 100% a isto, a esta área. Então, já sabemos quem tu és, o que é que tu fazias antes, mas para quem não está habituado a ouvir falar sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, isto é uma coisa que nós, e também nós, como aqui na empresa temos acesso a esse tipo de conteúdos, porque também trabalhamos com algumas pessoas dentro dessa área, mas há pessoas que se calhar não sabem o que é isto da inteligência emocional. Sim. Queres? Sim, senhora, pode ser. Definir, então, inteligência emocional é a capacidade de nós reconhecermos o que estamos a sentir, ou seja, todos nós temos emoções. Isto é importante, vou só dar aqui um disclaimer, que é, quando se fala em emoções ainda há muito tabu. Se fala de emoções, já pessoas ficam logo retraídas. Emoções, aquela coisa muito esotérica, ou aquela coisa que nos torna fracos, ou aquela coisa... Não, emoções... Todos nós sentimos por um propósito, evolutivamente é vantajoso sentir emoções. Então o que é inteligência emocional? Eu reconhecer que tenho uma emoção, por exemplo, quando estou irritado com alguém, frustrado com uma situação, triste ou desiludido com uma coisa que não consegui, ou que não aconteceu como eu queria. Então reconhecer, depois entender porque é que isto aconteceu, porque é que será que eu estou aqui, e até entender a consequência. Vou dar um exemplo clássico, que é, tu estás a trabalhar, estás super estressada, não é? Imagina, estás super estressada, irritada, o dia correu-te muito mal. Chegas a casa, tens a tua filha, a Sara, não é? Pode ser aqui o nome dela? Sim, claro. Nós temos um Pedro e uma Sara, os dois. Pedro e uma Sara, os dois, trocados, mas Pedro e Sara. Então chegas a casa e tens lá a Sara. Se tu estás mais irritada, o mais provável é discutires com ela, ou é mais provável discutires do que chegares a casa feliz. Então entender de onde é que vem a irritação e o que é que pode acontecer com esta emoção, porque as emoções influenciam-nos. Todos nós sabemos que se somos tristes, o dia é completamente diferente quando estamos felizes. Todos nós sabemos isso. Então é reconhecer, entender e gerir. E o gerir até pode ser não fazer nada, pode ser tentar diminuir essa emoção, aumentar a emoção, depende, trocar de emoção, ou pelo menos tentar perceber o que possa ser com essa emoção. Então, isto é com as nossas emoções. E fazer o mesmo com as outras pessoas. Por exemplo, reconhecer a tua emoção. Vamos supor que tu estás muito irritada e eu aproximo de ti, se calhar é melhor não, estás a reconhecer que estás irritada, entender porque é que será que estás assim e tentar influenciar, se eu quiser, a tua emoção. Sim. Okay? E é este processo que é a inteligência emocional. E esta questão das emoções, de reconhecer as emoções, ou de não ligar às emoções, não as querer entender, isto é um bocadinho cultural, ou não? É muito cultural, e há uma mudança que está a acontecer sobre isso, e há uma grande culpa também, e cultural, mas de forma transversal. As emoções até à década de 90 não eram bem vistas, mesmo na investigação muitas vezes olhava-se como ruído, quase uma variável que não se estudava muito, e muitas vezes o que é que tu pensas? Quando pensas em emoções, estamos a associar muitas vezes emoções desagradáveis, porque alegria, felicidade, as pessoas partilham orgulho e vê-se abertamente, etc. Aquelas mais desagradáveis muitas vezes são vistas como fraqueza. Ou seja, se tu expressas aquela emoção, és fraco, ou devias conseguir lidar com isso melhor. Estás irritado com isso porquê? Então há uma associação muito negativa. E depois também há diferenças de género, como se falam, como sabes. Os homens habitualmente, tipicamente na nossa cultura, homem que homem não chora, não mostres fraqueza, és mais forte do que isso, e permitem menos expressar as emoções. Então é cultural, também há uma parte biológica associada, e depois também uma questão de nós, no nosso dia-a-dia, tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Falaste aí
que há uma parte biológica associada? Sim. Há estudos, sim, há estudos, eu sei que quando nós falamos de género, agora há sempre maior sensibilidade sobre esse assunto, mas há estudos em que comparam, estamos a falar de sexo feminino e sexo masculino, em que os participantes, até quando é questionários, etc., dizem lá, qual é o seu género? A pergunta é género, mas pode ser sexo feminino, masculino ou outro, e aí os dados são analisados de forma diferente, mas quem se identifica como feminino ou masculino. E depois compara-se várias questões, por exemplo, há mitos associados que as mulheres tipicamente sentem as emoções de forma mais intensa, mas o que os estudos mostram é que, de forma geral, fisiologicamente as emoções são sentidas com a mesma intensidade. Agora, as mulheres tendem a expressar mais as emoções. Logo, quem vê de fora acha que as mulheres sentem mais, porque expressam mais, percebes? Mas depois há umas coisas interessantes, não vamos aqui afunilar, mas, por exemplo, certos estímulos as mulheres tendem a sentir mais fisiologicamente. Por exemplo, estímulos sociais. Ou seja, uma questão social, uma questão de um conflito interpessoal. E os homens tendem a reagir mais a estímulos físicos, por exemplo, uma ameaça física ou estímulos eróticos. Fisiologicamente tendem a reagir mais. Então há diferenças de género e também diferenças sociais, como estávamos a dizer há pouco, e tu começaste bem com a tua questão, da possibilidade de eu expressar ou não as minhas emoções. De eu poder expressar ou não as minhas emoções. Isso já é mais cultural. Sim. Esta questão das emoções é algo que nós trabalhamos, com que nos deparamos diariamente. Agora, temos a capacidade ou não de ter consciência que elas estão e identificá-las ou não. Não é? Isto diariamente é importante trazer isto para a consciencialização, tanto nas famílias como nas empresas. Não é? Aliás, sei lá, vou dar um exemplo na parentalidade. Um filho que acontece alguma coisa, tenha medo de uma situação. Tem medo daquilo. E às vezes, para o filho não sentir medo, o que é que os pais fazem? Não fales sobre isso, não tragas o assunto, não sei o quê. Ou a tristeza, não fales sobre isso, não vai ficar triste novamente. Isto é errado. Porque na cabeça da criança, aquele medo e a tristeza está lá, não está a ser verbalizado. E quanto menos falamos e pensamos e temos consciência daquilo, mais difícil é gerir essa situação. Então, por vezes achamos que tornamos fortes ou que temos que não falar das coisas ou suprimir todas, mas a verdade é que essa é muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a alternativa pior. Okay? Mais vale nós reconhecermos, falarmos sobre isso e tentar lidar com isso de alguma forma. Isso fez-me agora lembrar... identifico muitas coisas no nosso dia-a-dia que tenho consciência delas de uma forma como não tinha há uns tempos atrás, e pegando aí nas emoções de falar com as crianças, identificar os problemas. Quando eu perdi o meu pai, quase que não se falou sobre isso. Eu fui ao médico e o médico receitou-me ali uns comprimidos, mas quase que não se falava sobre isso. E entretanto, agora com a nossa filha, quando perdi a minha avó, que era alguém com quem ela estava muito próxima, e quando o pai do Pedro também faleceu, nós falámos sobre isso. E sempre sem qualquer problema, e nota-se essa diferença, essa evolução de consciência e de não haver não sei se é um problema, mas um sentimento de não se pode, ou de trazer tristeza. Há tristeza, mas é trabalhada de uma forma diferente, é consciente, e trabalharmos isso, não é? Concordo 100%. Vou só dar aqui uma nota também importante, que é, por vezes também parece que isto é importante. Antigamente também considerava-se na psicoterapia que a pessoa, por exemplo, no luto, tinha sempre de falar sobre a situação, mas não é bem assim. Cada um tem processo ao luto de forma diferente. Há pessoas que querem não falar sobre isso e está tudo bem. A questão é não querer falar, mas está presente na cabeça e acha que é mal falar e vai absorvendo. E outra coisa é, a pessoa, como está a processar bem a coisa, processa bem assim, não falar sobre isso. Faz o seu luto na sua cabeça e a emoção é intensa a diminuir ao longo do tempo, o tempo ajuda nisso. Então cada um tem um perfil diferente para processar o luto, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, eu achar que não devo falar ou que é errado, as pessoas têm esses pensamentos já mesmo. E eles vão ficando cá. Então, de forma geral, mais vale nós falarmos, partilharmos, expressarmos. Agora, se alguém tiver um perfil muito próprio e processar bem as coisas assim, também temos de saber respeitar. Isto agora levava-nos aqui a um outro podcast, outro episódio, sobre... porque isto é um mundo e é tanta coisa, não é? É isso.
No princípio, quando falaste que quando estavas a trabalhar, penso que era na banca, em que identificavas que os teus colegas que até tinham mais resultados eram aqueles que nem tinham propriamente um QI tão elevado, mas alguém que se relacionava bem e que tinha outra forma de processar as coisas de forma diferente. Isso atualmente acontece em todas as empresas, não é? Qual é que é aqui a diferença ou a comparação entre QI e QE para as pessoas também perceberem? É assim, o QI tu medes mais através das capacidades puramente, digamos, cognitivas ou técnicas, embora os testes, tu para fazer este teste de medição de QI fazes, por exemplo, respostas espaciais, movimentação espacial, lógico-matemáticas, de cultura geral, ou seja, é mais técnico e mais cognitivo. É a tua capacidade de memória, por exemplo, eu já apliquei testes de QI também na minha formação em psicologia, por exemplo, eu pedir-te vários números e tu reteres na tua memória e depois pergunto, ou subtrair os números para trás, é essa capacidade, mais abstrata. O que são competências mais sociais e emocionais. É isto que nós estamos a falar. É lidar bem com o stress, com a frustração, conectar-se bem às pessoas, resistir ao impulso das coisas, e isso tudo, e eu trabalho com muitas empresas, como vocês sabem, e quando eu pergunto qual é a maior dificuldade deles, ou líderes, etc., com as pessoas com que trabalham, ninguém diz, eu vou dizer mesmo ninguém, mas se for uma coisa mesmo esporádica, que é, eu tenho problemas com aquela pessoa porque ela não sabe muito bem fazer o seu trabalho, por exemplo. Isso é a parte mais técnica, porque se a pessoa realmente, as outras competências, se ela quiser, tiver atitude, interesse, estiver disposta a ser humilde na aprendizagem, competências mais ligadas ao que essa pessoa, a curva de aprendizagem, se não tiver nenhum tipo de limitação cognitiva, vai conseguir ter. Agora, geralmente o que é que as pessoas dizem, e vocês também, enquanto líderes, sabem isso, quando vocês têm alguém que cria um mau ambiente, é conflituoso, lida muito mal com o stress, explode, etc., está sempre isolada e fechada, estas competências, estas competências, ou a ausência de competências, são aquilo que prejudica o desempenho da própria pessoa. E há estudos até que mostram pessoas, por exemplo, nós temos temos o nosso QI, que é relativamente estável. Mas quando nós estamos em forte stress, o nosso QI, naquele momento estamos a desempenhar uma tarefa, cai, ou seja, tarefas ligadas ao QI, cai a vários pontos. Houve um estudo que mostrou, acho que era até 15 pontos, uma coisa assim. Significa o quê? Se eu sou muito inteligente, mas se eu não sei lidar com o meu stress, esta minha inteligência aplicada naquilo que eu estou a fazer vai baixar consideravelmente. Então, mais uma vez, as competências não são mais importantes, não estou a dizer isso, mas são pelo menos tão importantes como, e muitas vezes até se tornam mais importantes. Depende daquilo que nós estamos a... Haver um equilíbrio. Claro, também. Tu tens de ter uma pessoa minimamente capaz de fazer as coisas, tecnicamente, mas é essa a base. Mas depois o que é que vem a seguir, não é? Na área empresarial, então, os líderes, nas famílias e no nosso dia-a-dia, é importante termos esta consciência das emoções, sabermos identificar, lidar com o stress. E dentro das organizações, e nós temos uma empresa, e tu também tens, e temos sempre isto, pelo menos na minha cabeça, está sempre... o que é que eu estou a fazer menos bem, o que é que eu posso melhorar para ser um bom líder, uma boa líder, mas na realidade o que é isto de ser um bom líder ou uma boa líder? Esta questão que eu ultimamente também tenho trazido muito para mim, que é extremamente importante termos uma autorregulação e autoconhecimento sobre nós. Como é que nós líderes podemos ter essa consciência e aprimorar isto para sermos melhores? Sim, é assim, há aquela tese, há quem defenda que os líderes nascem líderes, desde criança sempre foi um bom líder. E depois quem é? Está nos genes, ou será que foi modelando coisas e foi aprimorando ou puxaram por ele? Ok, isso depois é debatível, mas há quem defenda que o líder nasce e outros que se desenvolva. Eu acredito que se desenvolva, pelo menos. Claro que há pessoas que têm, parece que aptidões mais inatas, mas não significa que uma pessoa que não tenha aptidão mais inata de ser um bom líder não se torne um bom líder. Não acredito nisso, e a investigação mostra que tipicamente o líder pode se desenvolver um bom líder. E acho que o primeiro passo é, como tu disseste muito bem, é eu conhecer-me bem. Porque se eu tenho muitos pontos cegos, eu não estou disposto a ouvir, a corrigir o meu comportamento,
não vai funcionar muito bem. Por exemplo, se tu fores o chamado cabeça dura e achares que estás certo, não quiseres aprender e não seres flexível, eu acho que é muito importante sermos flexíveis, sermos humildes naquilo que nós fazemos, ou seja, podemos ser confiantes, mas humildes. Está disposto a mudar o nosso comportamento, a ajustar. Em termos, a liderança é interpessoal, a liderança não é só tu. Eu acho que é muito importante tu querer genuinamente que as outras pessoas estejam bem, no sentido, não é agradar as outras pessoas, é queres ligar às pessoas, que elas estejam bem a fazer o seu trabalho, preocupar-se com as pessoas. Eu lembro-me numa formação sobre empatia, estávamos a falar de algumas estratégias, e um líder disse-me assim, perguntou-me, Paulo, mas qual é a melhor técnica, qual é a melhor estratégia para alguém ligar-se a mim, para eu conseguir chegar a outra pessoa? E a minha resposta foi, tu quereres realmente o bem dessa pessoa, ou seja, a intenção. Eu acho que nós tivemos uma intenção genuína, as coisas tornam-se mais fáceis. Se nós quisermos apenas ferramentas artificiais que as pessoas nos vejam como melhores líderes, é mais desafiante. Mas o nosso natural vai sempre sobressair. Ou não. Sim. Ou tu chegas a uma altura em que eu conheço-me já tão bem que até tu consegues quase que manipular, entre aspas, a ti próprio e criares uma capa. Eu pessoalmente não acredito nisso. E eu muitas vezes estou aqui a autorregular-me, a tentar gerir, a gerir as minhas emoções. Umas vezes tento, outras consigo gerir. Mas eu sei que isso depois vai impactar, não é? Então, mas o teu natural vai sempre sobressair, ou não? Olha, isso há duas respostas. Uma coisa é, tu num dado momento, esse natural tu apetece dizer uma coisa ou fazer uma coisa e estás, digamos, a fazer outra. Isto é um nome técnico, é o acting, o surface acting, o ensaiar ou encenar à superfície, que é tu, por exemplo, estás irritado, mas estás a demonstrar calma, não é? Acontece isso. E mas isso depois fica visível, não é? Há pessoas que isso, fica mais visível do que outras, mas é desgastante, isso constantemente é desgastante. Mas depois há o deep acting, e o deep acting exemplo, estás irritado com uma pessoa e pensas, não, eu tenho que estar calma para não passar, então vou respirar a fundo e vou dizer devagarinho o que eu acho sobre isto. Outra coisa é, o deep acting porque é que será que a pessoa fez isto? Se fosse eu a ter feito isto, porque é que será que tinha feito? Já tentar pôr-me, e o deep acting é tentar mudar o estado por dentro, estás a perceber? Em vez de ser, eu vou mostrar que estou calma, eu vou sentir calma. É diferente e as consequências são menores, mas é um trabalho que se faz. Outra coisa, é só um ponto importante, a coisa do natural houve um estudo que perguntaram várias pessoas e faço esta pergunta a ti. Na Tércia, tu achas que daqui a 5 anos ou 10 tu vais ser uma pessoa muito diferente do que és hoje, em termos das tuas valores, ideais, forma de ser? Não. Agora pergunto, tu és uma mulher diferente do que eras há 10 anos atrás? Sou. Estás a ver? Olha, está ali alguém atrás a rir-se que me está a irritar. Mas estás a ver, isto foi feito, esta pergunta que eu fiz foi feita a milhares de pessoas e a resposta é quase sempre a mesma que é. Nós achamos que eu vou achar que vou ser o mesmo Paulo daqui a 10 ou 15 anos. Não vou mudar. Quando olho para o Paulo que era há 10 anos, há dias estava a pensar nisso. Eu não reconheço o Paulo há 10 anos quase, só algumas coisas. Agora, eu tenho 41, só aos 51 anos fizerem uma pergunta, isto foi feito. Eu vou olhar para o Paulo de 41 anos e digo que estou muito diferente. Mas eu aos 41 anos acho que ia estar igual. Ou seja, nós vamos mudando. Então isto está-me a fazer lembrar algo que aconteceu aqui há uns meses atrás, em que nós estivemos a fazer um teste e eu fiz o teste e deu aquilo que eu realmente sou agora. Mas depois... Qual era o teste? Não me recordo. Ok. Fizemos o Enneagrama e aquilo deu exatamente aquilo que eu sou agora. Acho que era o 9. Pois não me recordo. Sei o que é, mas não conheço a profundidade. Pronto, eu também não me recordo agora exatamente. Ok. Isto para dizer que quando fiz a primeira vez, eu reconheci-me naquele resultado. Mais direta, mais direta, assertiva, sem muita paciência. Que há uns, mas depois disseram, fizeste o teste como se tivesses 18 anos? E eu, não, volta a fazer o teste. E eu fiz a pensar como se tivesse 18 anos.
aquilo não deu aquele resultado. Mas na realidade não. Eu olho para aquilo. Sim, ok, eu neste aqui tinha 18 anos, mas eu agora não sou assim. Isso. Ou seja, nós achamos, é isso, muitas vezes fala-se da essência, mas a tua essência está lá. Isso é uma palavra bonita de se dizer, mas nós vamos mudando. Agora, tu tens traços, predisposições que se tendem a manter estáveis ao longo da tua vida, mas esses traços não são fixos e rígidos, é importante. Então quando dizes que eu não sou natural, mais uma vez é natural o quê? Porque há 5 anos natural era diferente, então Sim. O nosso natural vai mudando também. Vai mudando com o nosso conhecimento, com o nosso crescimento, com a nossa experiência também de vida, não é? Aliás, a idade leva a isso, tu como sabes, de forma geral as pessoas com maior idade tendem, e as estudos também mostram, lidar melhor com o stress, porque muitas vezes elas comparam com coisas, vamos chatear com isto, do género, eu tenho só mais estes anos pela frente, ou já passei por isto tudo, essas pessoas eram diferentes do que quando tinham 30 anos, ou 20 Sim. anos, então nós vamos, a nossa pessoa, só como nós vivemos no momento, no agora, parece que estamos sempre iguais, mas quando eu fiz a pergunta há 10 anos atrás, quando abres a janela temporal, ok. Era lá que não é bem assim, mesmo. Sim. Mas se eu agora chegasse aqui e te dissesse assim, Paulo, se chegasse não, eu vou-te perguntar, Paulo, mas para nós como líderes aqui dentro da empresa, diariamente, há algumas ações que tu nos digas, olha, tentem fazer desta maneira, ou tentem fazer este exercício ou outro, algumas coisas que nos levem a esta consciencialização diária para podermos diariamente trabalhar melhor uns com os outros e com os nossos colaboradores. Estou a dizer nós, mas isto é para que também quem nos está a ouvir poder associar e colocar em prática também nas suas organizações. Olha, também há vários estilos de liderança, podíamos estar aqui a explanar, e o estilo de liderança depende do tipo de empresa que tens, do momento, da equipa, há vários estilos. No entanto, para melhorar qualquer estilo há duas grandes, digamos, estratégias. Uma é, no fim do dia, imagina, até pode ser quando vocês estão, quem nos está a ouvir, quando estamos na cama a olhar para cima, quando estamos a lavar os dentes, seja o que for, 5, 10 minutos e fazer quase um review do dia. Uhum. E, por exemplo, não vamos estar a pensar nas sei lá, 12 horas ou 16 acordados, não interessa. Vamos pensar em momentos que nós tivemos que se calhar não agimos tão bem ou que agimos bem. Imagina, quando passei com aquela pessoa, quando fiz aquilo, ou quando estava ali mais desmotivado, então há alguns momentos e refletir, porque é que eu fiz o que fiz? O que é que aconteceu para eu reagir dessa forma? O que é que poderia ter feito diferente? E isto é poderosíssimo. Quem nos está a ouvir é mesmo, ou seja, porque é que tu fazes? É o chamado treino informal. Tu estás a recuperar a tua memória e estás informalmente, não é ativamente, a treinar. Tu estás a pensar em não só identificar causas, depois com o tempo tu vais identificar padrões e consegues mudar, como comportamentos alternativos. E o que é que isso vai acontecer? Se calhar tu pensas de uma forma diferente de responder e numa próxima vez que uma coisa semelhante aconteça, tu olha, vou tentar responder desta forma. Não quer dizer que dê sempre, mas dá mais vezes. Este é um primeiro ponto. Agora, este ponto tem uma limitação que és tu que estás a avaliar a ti própria. Ou seja, se eu achar que não, eu tive perfeitamente, eu faço tudo bem, a outra pessoa que teve mal, se eu estiver assim preso neste tipo de pensamento, não me vai ajudar muito. Mas isso é ego. Também não. É ego, sim, é inflexibilidade de ver de outra forma, às vezes é receio de alguma forma de mostrar que afinal não sou assim aquele líder que pensava que era, é muita coisa. Qual é a segunda parte? Esta é dura, mas é muito importante. É o chamado, pode ser um feedback 360, ou pode ser, por exemplo, há empresas que fazem uma coisa que eu acho muito gira, que é, por exemplo, uma vez por mês, não é preciso mais. As pessoas escrevem, durante esse mês, de alguma forma, vocês têm que criar isto de forma anónima. Quem nos está a ouvir, ou um e-mail anónimo, ou pode ser mesmo uma escrita de um papel, e uma vez por mês o CEO ou o líder pega nesses papéis. E o que é que são esses papéis? São coisas que as pessoas acham que podiam ser feitas de forma diferente, ou que não gostaram tanto. E o líder vai à frente da equipa, se forem equipas grandes, pronto, fazer isto da melhor forma, vai pegar em cada papel e vai responder. Ou seja, ele está a confrontar-se com avaliações que outros têm do seu trabalho e de si, e ele vai à frente de todos ler e dar uma resposta. Por exemplo, não acho que isto esteja feito da melhor forma, acho que vocês, etc. Acho que eu vou ler e tentar dar a resposta. E isto permite-me conhecer o que é que os outros acham de mim e de alguma forma mostrar que eu estou disposto a falar sobre isso e de alguma forma a dar alguma
possível melhoria futura. Ou pelo menos justificar porque é que eu fiz isso. Porque às vezes as pessoas criam ideias na cabeça que tu fizeste isso por causa daquilo. E eu, de repente eu consigo ter a possibilidade de falar da minha intenção daquele comportamento. Isto é muito bom para criar as maiores ligações e tu perceberes realmente a visão que os outros têm de ti e não aquela que tu tens de ti. Sim, porque se fores perguntar diretamente, esquece. Não vão ser completamente... Ou se mandarem um e-mail, ou se, em equipas pequenas, se dissermos para escreverem num papel, reconhece-se o tipo de letra. Então escrevem no computador, imprimem e metem na secretária. É verdade, mas é pensar isso, claro, cada um tem os seus desafios. Se eu tiver 2 pessoas na minha equipa, e eu até conheço mais ou menos o estilo de conversa ou de relação que eu tenho, se calhar adivinho logo. Cada um tem o seu desafio, mas é uma forma... Aliás, há empresas que têm avaliações de 360, também anónimas, em que tu avalias, tem vários critérios, e as outras pessoas avaliam esse líder nesses critérios também. E depois vemos a diferença. Por exemplo, eu avalio em empático de 1 a 5, vamos supor. Os meus colaboradores avaliam-me como 3 ou 2. Os meus clientes, há quem faça até com clientes, com fornecedores, avaliam-me também como 2 ou 3. E de repente eu vejo-me como 5 e todos os outros como 3 e 2. Uau! É um choque de realidade. Então, estes 360, de alguma forma, e a minha própria reflexão avança brutalmente, eu enquanto líder. Tu estás em contacto com várias empresas, organizações. Qual é que é o maior ou o problema que se eu te perguntar, qual é que é o maior problema das organizações em termos relacionais? O que é que tu identificas de uma forma geral? O que eu mais noto e o que mais me verbalizam é lidar com diferentes personalidades. Pessoas têm personalidades muito diferentes, vocês também podem notar isso, e tentar lidar com isso e o choque dessas personalidades entre eles. Okay? Então muitas vezes tentar lidar com isso, tentar avançar para a frente, como vocês, vamos avançar para a frente enquanto criam algum tipo de harmonia. Então esse é o grande desafio. Personalidades muito diferentes, que chocam muito, conflitos internos, muitas vezes à volta disso. Há quem designa até, eu não posso dizer qual é a empresa, mas até agora fui convidado a lançar um programa numa empresa grande que é em Portugal, que o nome do programa é Como Lidar com Pessoas Difíceis, no sentido de pessoas, comportamentos difíceis. Então são estes comportamentos desafiantes, traços de personalidade desafiantes. Isto é o grande desafio das empresas. E que conselhos é que tu dás aos líderes? Nós estamos aqui a falar em líderes, mas na realidade os nossos desafios como líderes também não são assim tão diferentes como as pessoas que trabalham connosco, porque eles têm que se liderar eles próprios dentro das equipas. Sim. Também têm os desafios de lidarem com os superiores e com os colegas, que também são todos diferentes. Sim. É assim, todos têm os seus desafios. Tu enquanto líder, tens desafios diferentes, ou seja, tu tens o desafio de tu estás a liderar e a modelar a pessoa, tu estás a criar, ou digamos, a conduzir a cultura organizacional. Ou seja, se tu tiveres um ambiente em que o líder grita, etc., é agressivo, o ambiente vai ser assim. Se tiveres só um colaborador assim, esse colaborador pode ser de alguma forma convidado a sair, ou trabalhar do seu comportamento, etc. Percebes? É diferente, ou seja, influencia mais um líder, logicamente. Agora, um colaborador também tem até outros desafios, porque um colaborador que tem um certo comportamento, digamos, mais positivo, e tem um líder mais desafiante, esse colaborador sente-se mais incapacitado porque não tem o poder, digamos, de influência tão grande no líder, e o líder tem maior no colaborador. São desafios que nós temos diferentes. Eu tenho ouvido muitas vezes nas tuas formações, porque já tive o privilégio de estar em algumas e tenho o privilégio também de estar em contacto contigo algumas vezes, em que tu nos ensinas que não há emoções más. Então a raiva para mim a raiva, o medo não é uma emoção má. Eu estou a fazer estas perguntas para que as pessoas entendam. Sim, é assim, quando nós dizemos que uma coisa é má ou boa, é quase uma avaliação moral. Okay? A raiva e a tristeza que nós não gostamos de sentir, de forma geral, e o medo, são as 3 grandes emoções que nós não gostamos de sentir. Claro que podemos ir para outras. A fúria, podemos ir para o ódio, podemos ir para a inveja, mas pronto, vamos falar da raiva, medo, tristeza. Porquê é que não são más? Porque elas têm uma função. Todas as emoções têm uma função. Agora, nós dizemos má porquê? Por 2 grandes motivos. Para já, porque não gostamos de sentir. Então, se não gostamos, isto é mau. Porque eu não gosto de sentir, é desconfortável estar com medo ou com raiva. E outra coisa é que muitas vezes nós associamos
as nossas consequências negativas que obtemos por causa dessas emoções. Por exemplo, eu gritei com aquela pessoa ou bati àquela pessoa porque estava com raiva. Eu não avancei naquele negócio porque estava com medo. Logo, isto é mau. O que é que importa referir? É que as emoções têm a sua utilidade. E, logicamente, como qualquer ferramenta, imagina uma faca. Pode ser boa, pode ser má. Lógico. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que alguém fazia uma coisa muito injusta na tua vida, a pior coisa de sempre, e tu não sentias raiva. O que é que será que acontecia a seguir? A pessoa se continuava a abusar. E a abusar de ti, ou a abusar da situação. Percebes? Um colega, vamos falar das empresas, eu estou a trabalhar e alguém diz assim, Paulo, safa-me lá aqui no trabalho, etc, faz-me lá isto por mim. E eu estou cheio de trabalho, aquela pessoa está folgada, e eu faço o trabalho dela. No dia seguinte a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Ao fim de algum tempo o que acontece? Tu te sentes injustiçado. Gente, quer dizer, o meu trabalho está a ficar para trás, eu faço o teu trabalho, tu andas aí a passear. E se calhar receber mais do que eu. Isto é injustiça, que gera raiva. Se eu não sentisse raiva, este comportamento perpetuava. Então qual é a função da raiva? É definir barreiras, definir limites, é defender-me, é evitar o abuso. Agora, qual é o problema? É a forma como nós utilizamos a raiva. Porque a raiva, esse meu colega, eu posso dizer, olha, eu não vou fazer mais o que estás a pedir, eu já estou muito atarefado, este é o teu dever, não vou fazer, dizer um não. Agora, o que acontece às vezes? Nós, é tal coisa, não falamos, acumulamos, não sabemos lidar com a emoção, isto é mau, não quero sentir isto, de repente explode. E em casais também, muitas vezes não dizemos o que devemos dizer no momento certo, à hora certa, com a intensidade certa, acumulamos e depois disparamos. A mesma coisa do medo, o medo protege-nos, não é? Imagina uma criança sem medo. Da outra vez estava a falar com um amigo meu, tem um filho, o meu Pedro tem 3 anos e meio, agora a data que estamos a gravar, o filho dele tem 2 e meio. E ele diz que há um filme, porque o miúdo parece que não vê com o medo ativado, então ele está a correr e de repente mete-se a correr, salta para dentro da piscina sem saber nadar, enfia-se pelo mar adentro, corre pela estrada adentro, mete as mãos em tudo o que seja quase perigoso, ou seja, e o medo ajuda-nos a parar e a proteger, percebes? Ou, no caso das empresas, algum medo é bom para tu refletires sobre as consequências negativas que aquela ação pode ter. Se não tiveres medo, se calhar não refletes sobre essas potenciais consequências negativas. O que acontece? Se calhar vais ter coisas no futuro que não calculaste. Então as emoções bem utilizadas são boas e são funcionais. Agora também pode levar a resultados negativos, claro. E existem pessoas que não sentem certas e determinadas emoções? Sim, mas quando isso acontece é algum tipo de patologia, de déficit, distúrbio, ou seja, o natural do ser humano, na quase totalidade do ser humano, é sentir uma multitude de emoções. E que tipo de patologias é que podem originar isso? Como é que podemos estar despertos a identificar? Se calhar em nós não iríamos identificar, não sei, mas nos outros, sim. Essa situação que estavas a falar do filho do teu amigo. Sim, é assim, ele diz isto, agora vou dizer isto meio a brincar, porque algumas coisas ele sente, aí está bem, mas até podia ser alguma coisa. Imagina, podia haver vou dar um exemplo, uma coisa que acontece com a exposição recorrente a alguma coisa. Eu conheci uma bombeira que ela dizia que, eu agora já olho para corpos, sei lá, esmagados no meio da estrada, ou não sei o quê, e não sinto nada. E não sinto nada, não sei o quê em casa, e não sinto nada. Isto é chamada de dormência emocional. É quando nós somos, por vezes, tão impactados com situações tão extremas que o nosso corpo desliga para sobreviver. E ficamos dormentes emocionalmente. Isto é muito mau. Então pode ser experiências de vida, até experiências precoces na infância. Também pode ser problemas da amígdala, que tem a ver com o nosso cérebro. Então pode ser, olha, psicopatia. A psicopatia, dizem que o psicopata não sente emoções. Sente, mas não sente algumas emoções sociais, como a empatia, o arrependimento. Agora, como descobrir? Às vezes, verbalizando, tu entendes. Às vezes, tipo, uma coisa macabra é a pessoa, isso não é nada. A forma da pessoa expressar as emoções ou a forma da pessoa lidar com outras pessoas. Mas também há pessoas, como alguns psicopatas, que são bons a simular que sentem essa emoção. E as pessoas já nascem psicopatas? Há quem defenda que a psicopatia é a nascença e a sociopatia tem a ver com o desenvolvimento, com alguma coisa que aconteceu posteriormente, sim. Mas há sempre debates sobre isto. Era mais outro tema para, sim. para outro podcast. Agora deu-me aqui um
Um momento para beber água, depois eles cortam. Quanto tempo é que já passou? 40 minutos. Sensivelmente. Vamos agora para o final. Let's go with the flow. Então, mas isto já respondeste há bocado mesmo sem eu te perguntar. Eu li a pergunta. Paulo, isto da inteligência emocional agora levava-nos aqui a episódios e mais episódios. Vamos depois de ter mais oportunidades para falar talvez de algum assunto mais específico. Ok. Queria convidar-te para que deixasses 3 conselhos para líderes e para pessoas. Líderes também são pessoas. As pessoas que têm sobre si a liderança, e também para quem está dentro das organizações e também as famílias. Como é que... porque o nosso podcast, isto são conversas reais para pessoas reais, com vidas reais, com negócios reais, e todas estas coisas, as pessoas têm famílias, as pessoas trabalham e estão inseridas em comunidade, estão inseridas nas organizações, e isto é tudo um misto que influencia depois o resto. 3 conselhos, 3 práticas, e que pudesses defini-las para líderes, para o nosso dia-a-dia nas famílias e para dentro das organizações, como é que entre colegas e líderes podem ganhar esta consciência para reconhecer as emoções e transformar os seus dias melhores. Ok, boa. Então vamos lá ver se consigo dar aqui os 3 conselhos. Às vezes sentimos aquela pressão, os melhores 3 conselhos. É o que nos vem à cabeça, não é? Se não forem 3, são 2. Há alguma coisa que tu achas que realmente é importante, que possas deixar de alerta? Sim. Acho uma coisa que é importante, e aqui é transversal, e é quase como dizia o Sócrates, né? Know thyself, conhece a ti próprio. E acho que é muito importante este processo, que às vezes há pessoas que estão nesta descoberta a vida toda, e não é preciso estarmos todos os dias, mas tentar conhecermos melhor. Eu costumo dizer sempre uma coisa que é: nós somos a única pessoa que passamos toda a vida connosco. Ou seja, tu nasces contigo, embora não tenhas ainda consciência de ti quando nasces, mas quando tens consciência, és tu e tu. Depois os teus pais, mas mesmo assim tu às vezes estás sozinha no quarto ou na casa de banho, seja o que for, tu estás sozinha, tu e tu, não é? Nós connosco próprios. E depois podes-te casar, podes ter filhos, eles vêm depois, em princípio, tu partes primeiro que eles, é o ciclo natural, mas seja como for, tu é que estás sempre contigo próprio durante toda a tua vida. E as pessoas passam a vida inteira sem se conhecerem. Não sabem porque é que reagem como reagem. Então, há pessoas que investem mais tempo a planear umas férias espetaculares do que a conhecerem-se. Isto é, para mim, é uma coisa impressionante. Então, conhecer-nos minimamente é muito importante. Porque é que eu reagi como reagi? Como é que eu estou a impactar as outras pessoas? Refletir sobre nós próprios. Tipo, pôr um espelho à nossa frente e perceber-nos melhor. E, ao mesmo tempo, isto também é importante do outro extremo, que é não criar pressão sobre isto. Porque uma coisa que eu vejo também muito a acontecer temos que estar sempre bem, temos que ser os melhores em todos os momentos, temos que ser perfeitos, não é? Isso também é tirar um pouco a pressão. Cada um de nós está a fazer o melhor que pode com aquilo que tem. Mas isso também não desresponsabiliza poder-nos melhorar um pouco, ok? Então para mim, esta dualidade, mas andou em conjunto, que é conhecer-me a mim próprio. Eu estou a falar do que eu tento fazer, com muitas limitações. É conhecer-me a mim próprio melhor, sabendo que tenho muitas imperfeições, que vou ter sempre, e tirar um pouco a pressão. Eu vou dar um exemplo. O propósito, fala-se muito em propósito, eu também tenho o meu propósito, vocês poderão ter o vosso propósito, mas há pessoas que eu conheço e que partilham comigo: Paulo, eu não tenho propósito, qual é o meu propósito? E eu devia ter um propósito, todos têm um propósito. E existe já estudado como é que é a ansiedade do propósito, que é pessoas que se sentem mal porque não têm um propósito. Parece que, percebes, temos que todos brilhar, contribuir para a comunidade e para o mundo de forma brutal, seguir todos os nossos sonhos. Temos também, um passo cada vez, todos nós temos uma história diferente, e seja líder em casa ou colaborador, eu acho que é isso, se nós conhecemos melhor, vamos andar melhor connosco próprios, entendemos melhor as situações, sabemos o que queremos melhor, mas
sem a pressão da perfeição. Só ainda, estávamos aqui na fase final, mas quero só falar contigo sobre uma situação, quando tu dizes que é a pressão de sermos melhores, e hoje em dia então com as redes sociais, claro, isso ainda é mais problemático. Porque aquilo que aparece, estão sempre bem, têm que estar sempre bem vestidos. As pessoas não estão bem vestidas sempre, as pessoas não estão bem sempre, as pessoas não viajam sempre para os melhores lugares, e trazer essa consciência é extremamente importante, não é? É, porque tu tocaste um ponto que é: o ser humano é, por natureza, intrinsecamente comparativo. Sabes aquela ideia que até já partilhaste, de não deves comparar com ninguém. É um conceito teórico bom, mas na prática ninguém deixa de fazer isso. Agora, podemos também corrigir as comparações, claro, e refletir sobre as mesmas, mas automaticamente tu comparas. Tu vês alguém, o teu cérebro, não é? O teu cérebro vai comparar. Então, sem conseguires controlar isso, pois podes tentar corrigir. Agora, se tu abres uma rede social, mesmo tentes corrigir isso, e de repente, como dizes, corpo perfeito, férias perfeitas, emprego perfeito, tudo perfeito, e de repente estou eu, que tenho a minha banalidade e sinto-me mal hoje, etc. Mesmo penses, espera aí, isto pode não ser real. O teu cérebro sempre exposto a isso, e a investigação robusta a confirmar isso, prejudica a autoestima, aumenta tendências depressivas, sentes mais vazia e vazio. Então é muito importante, como tu disseste muito bem, evitar isso. E uma das formas de fazer até é expor momentos. Eu sei que vocês trabalham nas redes sociais, mas também acho de forma saudável, é moderar essa exposição, pelo menos de scroll down infinito. Sim. Só ainda mais uma coisa aqui, um apontamento em relação a esta questão do ser perfeito, de mostrar pais, nós, pais, em casa, tu ainda não tens, nós temos uma adolescente que, graças a Deus, não, claro, tem as comparações dela, mas não considero que esteja ali um problema. Boa. Mas pode vir a estar. Sim. Não sabemos o dia da manhã. Trazer esta consciência para dentro das famílias e trazer esta consciência para dentro para os nossos filhos, quando eles estão expostos diariamente a tantos estímulos, a tantas coisas, na escola, e mesmo o tempo que temos em casa, e trazendo essa consciência, é menos do que aqueles que eles passam expostos a essas coisas. Sim. O que é que conselhos é que tu dás? Olha, uma coisa que é importante é os pais falarem apenas resolve pouco. Imagina, aquela coisa, olha, aquela pessoas, não sei quem, tem amigos, etc. Ok, assim, lá vens tu. O cérebro precisa de exposição real. O que é que isto significa? Eu não sei se vocês já têm acompanhado, acho que sim, que agora cada vez mais vários países restringem o uso de redes sociais até aos 16 anos, etc. Porquê? E há quem defenda, não, mas temos que aprender a moderar. Não dá, porque através do momento que um jovem pode aceder, aquilo além de ser viciante, o cérebro não deixa de comparar. Ou seja, eu sei que parece aqui mau as restrições, mas nós restringimos ao máximo, de alguma forma, um tipo de exposições chamadas ascendentes, que é quem tem mais, etc. E, de alguma forma, causar comparações descendentes. Descendentes é quando nós avaliamos quem tem menos do que nós, e menos pode ser vários dos fatores. Como é que podemos fazer isso? Voluntariado, algum tipo de viagem ou exposição em que a pessoa vê e depara-se com pessoas e vê realidades, de alguma forma, ou até um filme, e falar sobre isso, em que a pessoa vê que aquela pessoa, ou aquela sociedade, ou aquela circunstâncias têm menos. Isto é muito importante. Então, da mesma forma que a exposição a quem tem mais prejudica-nos, muitas vezes, expor de alguma forma as crianças e nós próprios a quem tem menos. Eu vou dar só aqui, para nós não perpetuarmos sobre isso, um exemplo: repórteres de guerra. Muitos repórteres de guerra têm o chamado crescimento pós-traumático, também há o stress pós-traumático, mas há repórteres de guerra que vêm no seu dia-a-dia, muitas coisas que o estressava, que se queixavam, deixam de fazer. Porquê? Porque, quer dizer, eles estiveram num momento em que se calhar levantam uma pilha de escombros e está ali uma criança. Yeah. É pessoas que diariamente não sabem se levam com uma bomba em cima, e eles passam por isso, vivenciam, não é? Tu vês na televisão isso, mas não sentes isso. Vivenciam, chegam cá, muda a realidade. Pelo menos durante algum tempo, o nosso corpo habitua-se. Então, de alguma forma, expor a criança momentos desses, nem que seja, por exemplo, agora vamos fazer uma coisa com o nosso filho, que é, nós não compramos muitos brinquedos. Aliás, em comparação, o Pedro é sempre o que tem menos brinquedos. Então, e ele valoriza muito o que tem. E nós agora vamos fazer a questão de entra um, sai um.
E nós queremos levá-lo a um sítio onde, para ele perceber, olha, estas potências têm menos. Então é expor, de alguma forma, a essas situações. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Gostei muito de conversar contigo aqui em frente às Já câmaras. tivemos a conversar antes também? Sim, Mas... gosto sempre muito de conversar contigo. Igualmente. Obrigada por teres aceito o convite. E vamos deixar aqui todas as indicações para vocês poderem seguir o Paulo. O Paulo é uma pessoa extremamente inspiradora que vocês vão de certeza crescer e serem melhores pessoas com as aprendizagens que ele vos dá gratuitamente. Também podem pesquisar sobre os livros, nós também vamos deixar aqui as indicações. O Paulo também dá formações e se algum líder de alguma empresa nos estiver a ver e ouvir também, o Paulo é uma pessoa excelente para poder ir às vossas organizações e trazer consciência sobre estas coisas todas das emoções e dos relacionamentos e poder potenciar ambientes mais alegres, mais leves, que é como tu és, Paulinho. Muito obrigado. Obrigada. Vamos continuar aqui depois em off com os elogios. Obrigada, Paulo. E parabéns pelo Obrigada. projeto. Obrigado. Mm-hmm.